noite, igreja. Paz do Senhor para os irmãos. Que daremos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito a nós. E por isso nós estamos alegres e estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido a você agora para reunir toda a sua família e se desprender de tudo o que estiver fazendo agora, para que a gente possa estar adorando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que faz tudo em nós. Não porque nós merecemos, mas pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela Tua fidelidade conosco. Vamos estar louvando ao Senhor, vamos estar adorando a Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Estou pronta para Te adorar, estou pronta para ouvir aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. Então vamos adorar ao Senhor. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grata. Eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Amor e esperança sem fim, ao sentir o Teu toque, com Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou dizer que és formoso, dizer que és formoso, Tu és famoso, Tu és formoso, Deus. Tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor, por mais este momento que temos, Deus, de declarar para o Senhor e dizer o quanto nós o amamos e o quanto nós precisamos de Ti, o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és fiel,
o quanto o Senhor tem cuidado de mim, da minha família, de nós, da tua igreja, do teu povo. Ah, Deus, nós não merecemos de nada, nós não somos dignos de nada, Senhor, porque olhando para nós olhamos, Senhor, tantos defeitos, tantas falhas, e o quanto nós dependemos de Ti, Senhor. Mas estamos aqui, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, nos enche de Ti, Senhor, a cada dia. Ah, Senhor, porque nós o amamos, o Senhor, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Nós estamos aqui, Senhor, prontos para receber algo novo do Senhor nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Diz você aí: eis-me aqui, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre mim e me enche nessa noite. E é isso que nós vamos declarar agora. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e louvar, te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti.
Ti. Sim, Senhor. Nos colocamos agora, Pai, as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, olha para nós, Pai. Sabemos o quão imperfeitos somos. Sabemos o quanto nós precisamos de Ti, Jesus. Nome sobre todo nome, nome que reina sobre todas as coisas. Nome que sonda os nossos corações. Nome que olha para nós, mesmo com defeitos, mesmo com falhas. Mas Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Ele não olha para as suas falhas, Ele não olha para as minhas falhas. Ele só quer que a gente se abra para Ele, se renda a Ele. Entrega nossas vidas nas mãos dEle, a nossa família, a nossa casa. Oh, aleluias. O Senhor, Ele quer reinar nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer sentar à mesa e ceiar conosco. Oh, que maravilha é estar na presença do Senhor. E nesse momento te convido agora, sem medo, coloca aí seus pedidos de oração, que nós iremos interceder por você, pelos seus pedidos. Entrega os seus pedidos naquele que tudo pode por você, naquele que é um Deus do impossível, naquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos, porque o nosso Deus, Ele é ilimitado, nada impede o agir do nosso Deus. Então coloque aí agora os seus pedidos, que nós iremos interceder por você. Aquilo que você estiver precisando agora, coloque aí, porque eu tenho certeza que o pastor e a demais equipe irá entrar em contato com você, ele vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Vamos continuar adorando o Senhor enquanto você coloque aí o seu pedido de oração. Vamos estar juntos, louvando, bendizendo ao nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Aclame, aclame ao Senhor, toda a terra, e cantemos, poder majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo, ó Deus, grandes feitos, firmando estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Pai. Meu Jesus.
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmamente estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pelas tuas promessas. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Deus. Estamos aqui de pé para louvar a Ti, para bendizer o Teu nome. Senhor, cada um dos Teus filhos agora, Senhor, que estão em casa, que Teu Espírito Santo venha sondar, Pai, cada um agora. Eu não sei, Senhor, quais são as suas dificuldades, aquilo que eles estão precisando, os pedidos, Senhor, que foram postos aqui, Senhor. Os seus filhos, Senhor, Ele usou a fé. Ele depositou, sim, Senhor, a fé em Ti, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, como ministro do Senhor, intercedendo, Pai, por essas pessoas. Que o Senhor, de fato, Pai, venha abrir, Senhor, abre, Pai, as portas dos céus e derrama, Senhor, bênçãos sem medida para o Teu povo. Ah, Deus, nós estamos aqui, Senhor, para buscar, Pai, uns pelos outros, Senhor. E em nome de Jesus, vai, Senhor, vai de encontro agora a cada um deles. Sustenta o Teu povo, a Tua igreja, Deus. Aviva-nos, Senhor, a cada dia. E que possamos nos buscar, Senhor, buscar o Senhor dia após dia, Pai. Com saúde ou sem saúde. Ah, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que tudo isso aqui vai passar. Tudo aqui neste mundo, Pai, é passageiro. Mas as Tuas promessas, a Tua palavra, a morada que está nos esperando, ela é eterna. Ela é eterna e ela está pronta, Senhor, para nos receber. E nós estamos, Senhor, trabalhando cada dia mais para que possamos nos transformar, ser diferentes, ser usados por Ti, Pai, nesse tempo ainda que o Senhor nos dá, Pai. Para que sim, Senhor, possamos nos encontrar e nos olhar face a face, Pai. E estarmos juntos, Senhor, adorando a Ti e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, glória a Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Trabalha nas nossas vidas, trabalha nas nossas limitações, trabalha naquilo, Senhor, que ainda está em oculto, aquilo que não te agrada. Tira, Senhor, tira agora, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, se algum irmão meu, Pai, está desanimado, está frustrado, está doente, Pai, vai agora, Senhor, com o Teu bálsamo. Vai agora, Senhor, com o Teu bálsamo. Renova a Tua igreja, renova o Teu povo. Traz avivamento, traz despertamento. Diz para eles, Senhor, que isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro e nós cremos, Senhor. Muito obrigada, Pai. Porque não tem lugar melhor se não estar na Tua presença. Não tem momento mais glorioso, não tem momento mais gostoso do que estar na Tua presença e sentir a Tua presença, Espírito Santo. Então, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui para adorar a Ti e render ao Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Porque eu creio que o Senhor ainda transforma, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta para nesse tempo difícil. Muito obrigada, Pai. Cuida do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. É no nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus.
Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos assiste nesse momento. Seja você membro de uma igreja cristã, seja você membro de qualquer outra igreja, seja você participante de qualquer outra religião, praticante de outras doutrinas, de outra fé, seja muito bem-vindo ao nosso momento de partilha da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para ficar conosco aí até o final. Prometo que eu não vou falar muito, já estava com tanta saudade aqui desse momento de partilha nos nossos cultos de domingo à noite, não é verdade? Quanto tempo você não me vê por aqui? Então, hoje eu estou aqui de volta, graças aí ao convite do nosso querido Osni Pérez, que foi usado pelo Senhor aí juntamente com sua esposa, Tainara, para elaborarem esse tema tão bacana que a gente tem falado ao longo desse mês, para a glória de Deus. Como você pode ver aqui nesse quadrinho que está do meu lado, para a glória de Deus. O que é aí? Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem procurado viver nesse ano que se iniciou para a glória de Deus? Já estamos aí no mês de abril, estamos caminhando para a reta final do mês de abril. E você tem vivido para a glória de Deus? Falamos sobre muitos temas para a glória de Deus ao longo desse mês, abordamos muitos aspectos, abordamos muitos assuntos muito interessantes e até polêmicos. E hoje vamos falar de um assunto muito polêmico também, esse assunto que diz respeito a algo muito interessante, esse assunto que diz respeito à política. Pastor William, você vai falar de política? Eu não vou falar de política. Presta atenção. Não que seja um pecado, algo extremamente errado falar de política. Não é. Nunca foi e nunca será. É totalmente saudável falar sobre política. Mas é muito importante que quando a gente fale sobre política, a gente tenha em mente o que realmente ela significa dentro, primeiramente, do cenário cristão, dentro do cenário mundial, social. Por que, pastor William, você fala, primeiramente, quer falar sobre o cenário cristão? Porque para os cristãos, para aqueles que proclamam e vivem para a glória do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e Jacó, do nosso Deus, para todos aqueles que professam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, esse governo, ele tem início em um determinado ponto da história do povo judeu, do povo hebreu. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa noite, assim como em alguns outros temas a gente vai falar também ligados à política. Fique conosco até o final porque você é o meu convidado todo especial. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por essa chance que tenho aqui nessa noite de tentar conversar um pouco sobre política, sobre uma frase que ficou tão conhecida no meio do seu povo quando eles se aproximaram de Samuel e pediram um rei. Dá-nos um rei. Eles entenderam que queriam um rei, um homem, alguém que pudesse tocar, alguém que pudessem enxergar, alguém que eles pudessem dizer que eram seu rei. Mas isso teve um motivo. E a história se escreveu desde então. A história política no teu povo, na vida do teu povo, se escreveu desde então. Deus, eu te peço misericórdia. Perdoa meu pecado, os meus pecados, as minhas falhas, limpa meu coração, minha mente, Senhor. Usa o teu servo nessa noite para que possamos construir mais um pouquinho de conhecimento e aqui falarmos sobre um assunto tão interessante, tão importante, não só para os tempos atuais que vivemos, mas para todos os tempos. Entrego nas tuas mãos a direção e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, antes de a gente começar a falar sobre política, é muito interessante a gente dar um histórico para você. O que é a política, Está ligado à polis, tudo que é feito, todos os procedimentos que englobam a polis. Essa palavra que ela é criada para que fale sobre todos os assuntos ligados à cidade, ao Estado, ao cidadão. A política ela é muito importante para os nossos tempos, porque a política ela é utilizada para que o povo seja governado, um povo para que não só existam ordens ou existam determinações, mas que aquele que ocupa esse cargo político, aquele que ocupa essa posição política, de falar sobre esses procedimentos, de como os cidadãos devem viver, de como a cidade deve caminhar, quais são os ideais, quais são os objetivos daquela cidade, daquele povo, daquela nação, é importante que a pessoa que lidera,
ela tenha a noção do quão importante é essa posição, do quão importante é esse lugar. Bom, a gente tem visto que a política, né, ela tem lados muito polêmicos. E eu acho que no nosso país, particularmente aqui no Brasil, nunca se prenderam tanto, nunca foram presos tantos políticos em toda a história. Eu tenho 41 anos de idade e eu não me lembro de tantos políticos sendo presos pelos mais variados motivos. E aí você vai pensar em N motivos. Mas eu não quero falar sobre os motivos que levaram à prisão de alguns políticos, de alguns líderes até então, que agora não são mais líderes, estão como presidiários, né, porque estão pagando pela pena, pagando pelos crimes que cometeram, sejam eles qualquer um. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que coisas ruins aconteceram, acontecem e vão continuar acontecendo. Homens que não deveriam estar em determinados lugares no poder estarão cada vez mais. Qual o nosso papel? A gente vai falar sobre isso. Eu quero dizer para você que não é espantoso que os homens, os políticos, né, homens e mulheres que são políticos, que eles sejam corruptos, muitos deles. Não estou aqui na frente dessa live falando que todos são corruptos de forma alguma. Existem pessoas de bem nessa posição, existem pessoas de bem à frente de nações, à frente de cidades, à frente de municípios e de estados. Existem pessoas de bem, pessoas que querem de fato o desenvolvimento, o cuidado, pessoas que prezam pelo cuidado do povo. Então, o que a gente precisa entender é que Deus está acima de todos os governantes e de todos os governos do mundo. Existe um governante porque Deus permite que exista um governante. Então, se você foi lá, votou naquela pessoa e a pessoa não correspondeu às suas expectativas, o que você deve fazer? A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero contar um pouquinho dessa história para você. Essa história que começa há muitos e muitos anos para o povo de Deus. Não obstante, vou ler com você um pequeno trecho aqui da palavra de Deus, que está escrita lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 ao 7, rapidamente aqui, para que você entenda o porquê que eu falei que, sim, você vai ver pessoas corruptas, você vai ver pessoas más, pessoas que são que têm maus desígnios, pessoas que são impiedosas no poder político. Você vai ver cada vez mais pessoas aí. E eu vou te falar por quê. A palavra de Deus está dizendo aqui, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E aí ele vai dar alguns exemplos na continuação do texto. Ele está falando especificamente para Timóteo, né? E está citando casos específicos de onde Timóteo estava, né? Por conta de tudo isso. A gente precisa entender que Paulo está falando para esse tempo de Timóteo e especificamente para a igreja que Timóteo pastoreava. Entendo eu que esse texto devia ser porque Timóteo devia estar um pouco espantado por ser um jovem pastor com tamanha maldade. Como que as pessoas poderiam ser tão más? E você deve estar perguntando como que um político pode ser uma pessoa tão ruim? E aí eu te pergunto, o político também pode ser uma pessoa muito boa? Claro que pode. Mas, biblicamente, à medida que a volta de Jesus se aproxima, as coisas se agravam. Os homens se tornam cada vez mais maus, homens inimigos do bem, soberbos, egoístas, avarentos. E aí o texto
vai falar as características desses homens dos últimos tempos. É muito comum que a gente veja esse tipo de homens e mulheres, tá? Porque quando a gente está falando de homem aqui, falando da humanidade, é muito comum que você veja isso em todas as pessoas, não só em políticos, tá? Então, para tirar aqui o foco de que eu estou falando do mal de políticos. Não, a humanidade caminha para isso aí. Se nós não tomarmos cuidados, como filhos de Deus, também vamos caminhar para esse lado. E até aqueles homens e mulheres de Deus que ascendem ao poder político, estão no poder político, se não vigiarem, se não se preocuparem em cuidar do seu coração e da sua mente, também serão alcançados por tais características. Só que tudo isso tem um início muito curioso. E aí, o tema de hoje, dá-nos um rei. É quando, pastor, quando que acontece isso? Quando que o povo pede um rei? Gente, o sonho de Deus foi sempre governar o seu povo. Deus sempre quis um governo teocrático, onde ele era o único rei. Deus, ele tira o seu povo do Egito, ele liberta o seu povo, ele faz aliança com Abraão, ele cria um povo exclusivo seu, ele forma o seu povo no calor do deserto. No deserto o povo escolhe outros deuses. Deus, com sua infinita misericórdia, ele escreve leis que haveriam de reger o seu próprio povo. Deus, ele faz toda a estrutura para que uma sociedade santa consiga caminhar sobre a terra. Mas a escolha do povo, com o passar do tempo, é que o seu rei não fosse uma divindade, não fosse Deus, mas que o seu rei, a exemplo das demais nações, fosse um homem. Então, você pode abrir a sua Bíblia hoje no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. Vamos ler o capítulo 8 aqui, a gente vai dar um passeio aqui pela Bíblia hoje, mas eu quero ler com você o capítulo 8 de 1 Samuel. Diz assim na minha Bíblia, eu leio a versão NVI, Nova Versão Internacional. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, ou seja, não foram como Samuel, não seguiram o seu exemplo. Eles se tornaram gananciosos, olha aí, hein? Se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Tem alguma semelhança aí com o que a gente falou lá em 2 Timóteo? Tem alguma semelhança? Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Samuel, olha só, você está ficando velho, você vai morrer, escolhe um líder, escolhe um rei para guiar a gente, a exemplo das outras nações. E ele fala: quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. E aí o que se segue no texto é Deus falando: olha, ô Samuel, não fica chateado não. Eles estão fazendo isso comigo desde que eles saíram do Egito. Eles continuam escolhendo deuses feitos pelas mãos de homens. É uma escolha deles. São eles que querem copiar as outras nações, escolhendo um deus homem, um rei homem. Então, Samuel, assim como eles fizeram comigo, eles estão fazendo com você. Eles estão querendo substituir você, assim como eles têm me substituído durante todo esse tempo. Então, Samuel, faz o seguinte, dá um rei para eles. Só que agora explica para eles, e Deus ele fala algo muito importante aqui, algo muito pontual. Deus falou assim: olha, eles preferiram outros deuses ao invés de mim. Eles estão escolhendo um outro rei ao invés de me escolher. E Deus, ele sempre quis ser o único rei do seu povo. E a primeira pergunta que eu te faço:
Senhor tem sido o rei do teu coração? Ele tem sido o único rei da sua vida ou você tem feito como o povo de Israel e escolhido outro rei? E rejeitando aquele que é o único rei dos reis. Aí fica a nossa primeira pergunta para você pensar. Mas a gente vai caminhando. E aí o texto segue e Deus ele fala tudo que o rei, homem, ele vai ter direito. Olha, o rei vai ter direito a isso, ele vai ter direito àquilo, ele vai tratar vocês desse jeito, ele vai pegar isso aqui de vocês, ele vai levar seus filhos para a guerra, ele vai fazer tudo isso. Então, Deus ele dá todas as ordenanças. Olha isso, hein? Deus, ele diz tudo que o rei vai ter direito. Olha que coisa. Só o povo era incapaz de enxergar que Deus ainda continuava soberano e reinando, até sobre o rei que eles escolhessem. Afinal de contas, eles só tiveram um rei homem porque Deus assim o permitiu. Você pode ver claramente isso no texto. Talvez isso responda uma pergunta sua, mas por quê? Porque Deus permite. Porque quem escolhe o rei é o povo. O povo fez uma escolha e, gente, Deus ele nos deu essa capacidade, essa responsabilidade de fazermos as nossas escolhas desde a criação. Então, quando um presidente, um governante, ele é eleito para uma nação, para um bairro, para uma cidade, um líder é escolhido para uma empresa, ele é escolhido com o aval do povo. E Deus ele permite. Por quê? O povo faz a escolha. É o povo que é livre para escolher o seu governante. Assim como você. Hoje, no século XXI, é livre para escolher o seu governante. Você vai lá na urna e vota em quem você quer, em quem você achar melhor. E tudo que o governante ele tem autoridade para fazer está descrito nas nossas leis, na nossa Constituição do país. Tudo que ele vai ter direito de fazer. Então você sabe quais são os direitos dos governantes de uma nação, de uma cidade. Pastor, eu não sei quais são os direitos que um governante tem sobre uma cidade. Então isso é um problema muito grave. Porque quando uma nação ela não sabe quais são os direitos que os seus governantes têm sobre eles, aí a gente tem um grande problema. Porque eu estou votando para um governante que eu não conheço ele, eu não sei qual é a sua proposta de governo e eu não sei quais são os seus direitos como governante. Eu não sei nem quais são os meus direitos como governado. Isso é grave, hein? Então, já aprenda isso. Se você não sabe quais são os direitos do seu governante, não vai reclamar dele depois. Entenda quais são os direitos que um governante tem. Seja ele um governante municipal, seja ele um governante estadual, nacional, ou até mesmo o líder do grêmio estudantil da sua escola. Nós escolhemos os nossos líderes. O povo escolheu o seu líder e pediu para Deus para que eles escolhessem o seu líder. Deus, como deu liberdade ao seu povo, e Deus ele sempre ama o seu povo, ele nunca quer aprisionar o seu povo, ao contrário do que muita gente acha, que Deus ele aprisiona o seu povo em uma mentalidade congelada. Não, Deus dá liberdade para que o povo escolha. Então, Deus ele deu essa liberdade e falou, então, vocês agora escolheram um rei, vocês me rejeitaram, então agora vocês vão ter um rei homem, tudo bem, mas está aqui, ó, todos os direitos que o governante vai ter sobre a vida de vocês. Todos os deveres dele estão aqui, descritos por mim, o Deus Todo-Poderoso. E aí, você olha o objetivo de Deus, né, Tamires? O objetivo de Deus sempre foi governar o seu povo. Mas o povo rejeitou o governo divino e escolheu o governo humano. A exemplo das outras nações. O que mais você tem escolhido na tua vida a exemplo dos outros? Ah, não, quero que a minha vida seja igual a do fulano, porque a vida dele é legal, a minha não é. Quando, na verdade, você tem um Deus Todo-Poderoso que cuida de você. Deus nunca, em nenhum momento, deixou de cuidar do seu povo. Mas, mesmo assim, o seu povo escolheu um outro rei. Um rei que fosse da escolha deles. E Deus, como sempre, ele respeitou a escolha do seu povo. Então, o povo, ele escolhe um rei. E nisso que o povo escolhe um rei. O que Deus, ele quer, Tamires? Deus, ele quer governar seu povo. Mas o que o povo quer? Ser governado por alguém que não seja Deus. Vai entender. E eu quero te perguntar também, mais uma perguntinha nessa noite. Quem você quer que governe sua vida? Você tem rejeitado o governo de Deus na tua vida? Pastor William, você disse que ia falar de política, mas eu estou falando de política. Deus ele quer ser o rei da tua vida. Ele quer ser o governante da tua vida.
Mas será que você está escolhendo um outro rei? Você está pedindo, dá-nos um rei, quando na verdade você já tem um que é imortal, um que não é corrupto, um que é incorruptível, um que é imortal, um que é todo-poderoso, um que pode guardar a tua vida, um que pode te dar a paz. E quais são os outros? E será que você tem escolhido outros reis? Não, eu não quero que Deus governe minha vida, porque Deus ele é muito chato governando a vida de alguém. Ele fala não para quase tudo que eu quero. Eu te pergunto, você que escolheu ao longo da tua vida vários presidentes, vários prefeitos, vários vereadores, eles deixam você fazer o que você quer como cidadão? Pergunta interessante essa, né, Tamires? O seu governante, ele deixa você fazer o que você quer? Quando você quer e como você quer? Ah, pastor, não. E ele é homem. Então por que você quer que Deus faça isso? Pensa nisso, hein? Pensa nisso. Deus, além de respeitar suas escolhas, ele deixa você totalmente livre para escolher quem você quer que governe sua vida. Nós falamos de tantas coisas, né, Tamires, que podem governar a nossa vida. Falamos de tecnologia, falamos de dinheiro, né? Sexo, tantas coisas que as pessoas deixam governar a vida. Que coisa. Será que você tem trocado o governo de Deus para a tua vida pelo governo mundano, pecaminoso? Será? E aí a gente vai continuar aqui, porque Deus, ele não apenas diz todos os direitos que o governante vai ter, mas Deus, ele faz um grande alerta para o futuro rei e para o povo que será liderado por esse rei que eles mesmos vão escolher. Se a gente caminhar um pouquinho mais para frente, a gente vai lá no próprio primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Você vai virar algumas folhinhas da sua Bíblia aí, e no capítulo 12 a gente tem algo muito, muito interessante. Versículo 13 e 14. Isso aí faz parte de um bloco da despedida de Samuel, né? As palavras de Samuel aí, ele está já finalizando aí o seu serviço como líder do povo, porque agora o povo vai ter um rei, né, Tamires? Não precisam mais do velho Samuel, né? Aquele homem tão sábio, aquele profeta tão sábio, aquele homem de Deus. O povo já não precisa dele, porque agora tem um rei, forte, bonitão, com cara de rei, pinta de rei. Tem tudo a ver com o rei. E agora Samuel, ele vai terminando as suas atividades. E aí, aqui no versículo 13, Samuel, ele diz assim: agora aqui está o rei que vocês escolheram. Você sabe que o primeiro rei de Israel foi quem? Tamires? Pode falar, Tamires. Saul foi o primeiro rei escolhido. Bonitão, fortão, grande rei. O cara era um bicho, guerreiro. Bem diferente de Davi, né, também. Então, Saul é apresentado ao povo e Samuel fala: agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. Está aqui o que vocês queriam. O Senhor deu um rei a vocês. Gente, o povo estava tão cego que eles não eram capazes de ver que o rei dos reis estava dando para eles um rei. Porque eles pediram um rei. Que coisa, né? Eles pediram um rei para o rei dos reis. E aí, ele diz: se vocês, olha lá, hein? Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Isso é fantástico, porque Samuel pega aquele rei consagrado, ungido, rei top, está aqui, ó, cara de rei, barba de rei, cabelo de rei, roupa de rei, coroa de rei. Está aqui o rei que vocês pediram. Agora, se vocês
que escolheram o bonitão aqui, temerem a Deus, não se rebelarem contra Deus, e vocês, e esse rapaz aqui que é o rei, obedecerem ao Senhor, então tudo lhes irá bem. Que Deus de amor, né, Tamires? Ele é rejeitado, mesmo assim, ele dá o que o povo está pedindo, que é um rei, e não era qualquer rei. Deus ele teve um critério para que esse rei fosse escolhido, tá? Todo o processo de escolha foi elaborado pelo Senhor para que esse rei fosse escolhido, e quando esse rei é apresentado, tem uma consideração. Se o povo e o rei desse povo, escolhido por esse povo, temerem ao Senhor e andarem nos caminhos do Senhor, então tudo vai bem. Ele não precisa dizer que se eles não fizerem isso, tudo vai dar errado, né? Porque isso é meio que explicativo. É autoexplicativo. Pastor, então por que acontece tanta coisa em meio à política nacional? Eu não vou falar dos Estados Unidos, gente. Eu sou brasileiro, então eu vou falar do Brasil. Por que houve tanta corrupção, e há tanta corrupção, e a CPI disso, CPI daquilo, e os respiradores, e os hospitais de campanha que não foram feitos, e não sei o quê, e N coisas que aconteceram durante essa pandemia, onde o dinheiro está tão escasso? Por que tanta gente ainda segue sendo corrompida por tudo isso que vocês falaram ao longo desse mês para a glória de Deus? Que deveriam ser usados para a glória de Deus, né? Porque a coroa do rei deve ser usada para a glória de Deus. O líder, ele tem que liderar o povo para a glória de Deus. O líder não lidera de acordo com o seu interesse ou de acordo com o interesse de um grupo. O líder lidera um povo, uma nação, para a glória de Deus. E aí estou falando para você como cristão, tá? E essa é a minha posição bíblica, porque eu sou cristão, eu sou um pastor batista cristão. Então, quando o povo e o rei respeitam Deus, gente, e temem a esse Deus, e andam nos seus caminhos, então tudo dá certo. Agora, uma coisa que não muda é a forma de escolha do rei. Quem escolhe o rei, Tamires? O povo. O povo pediu para escolher um rei. E Deus concedeu a eles esse pedido. Vocês querem escolher o seu rei? Tá bom. Eu achei que vocês iam me escolher, né? Depois de tanta coisa que a gente passou, eu achei que vocês me escolheriam, mas já que vocês não me querem, vocês querem um homem que falha, que pode ser corrompido. Então tá bom, vocês vão escolher o rei. Então, quando você fala mal de um político, principalmente daqueles que você foi à urna para votar nele, pense nisso. Leia sobre esse político, sobre a pessoa dele. Não deixe para acreditar durante o período de campanha. Procure conhecer a pessoa que você tem desejo de votar nela. E aí eu não estou aqui falando que eu sou de esquerda, de direita, do meio, de cima, do centro. Eu não sou de nada, eu sou de Jesus. Mas uma coisa que o povo de Deus e o povo do Brasil precisa aprender é que eles são responsáveis por aqueles que eles colocam na cadeira de governante em todos os limites, sejam eles municipais, estaduais, nacionais. O povo escolhe o seu governante. E aí, só para eu fechar essa questão do político brasileiro, da política brasileira, política nacional, saiba escolher seu governante. Fale com Deus. Peça a Deus direção para que você conheça seu governante. Antes de votar em um governante, se você ainda não conhece os seus direitos como cidadão brasileiro, como um cidadão governado por um governo, então procure entender quais são os seus direitos. Ouve-se muita gente bater no peito e falar assim, eu conheço meus direitos. Você não conhece nenhum. Você sabe quais são os direitos que o seu líder, o seu governante, ele tem sobre a sua vida e sobre a sua família? Não? Então você deveria saber. É seu dever como cidadão, como aquele que elege um rei. Então, tenha responsabilidade. Porque a eleição de um governante é responsabilidade não só do povo de Deus, é responsabilidade de toda a nação. Independente do credo religioso, é responsabilidade de uma nação
eleger bem o seu governante. E se você é cristão e está me assistindo, você tem mais responsabilidade ainda. E agora falando para o povo cristão, você tem uma grande responsabilidade diante das urnas. E exerça a sua responsabilidade diante de Deus, diante da sua nação, diante do seu povo. Agora, encerrando minha fala com relação à política nacional, eu quero falar sobre a política do céu, sobre o Rei dos Reis, aquele que não quer ser rejeitado na tua vida, aquele que você tem rejeitado e trocado o governo dele pelo governo da carne, pelo governo do pecado, pelo governo do discurso de ódio, pelo governo do orgulho, pelo governo da soberba, pelo governo da corrupção da tua vida. Não troque Deus pelas coisas da vida. Não troque o governo de Deus pelo governo da tecnologia. Não troque o governo do Rei Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Não troque o governo dele na tua vida pelo governo da ansiedade, pelo governo da tristeza, da depressão, pelo governo da desesperança. Deixe que o príncipe da paz, que o Rei dos Reis, deixe que o Senhor governe a tua vida, que Ele governe o teu caminhar, que Ele governe a tua casa em primeiro lugar. Porque muitos têm permitido e têm escolhido outros reis para governarem o seu lar. Quem é o rei do lar? É o pai? Não, não é o pai. O rei do seu lar tem que ser o Senhor. Se o Senhor, Ele governar a tua casa, então tudo lhe irá bem. Se o Rei Todo-Poderoso, Ele governar a tua vida e governar a tua casa, então o que Samuel disse para aquele povo naquele dia vai se cumprir na tua vida. Então tudo lhe irá bem. Quando eu falo tudo lhe irá bem, não confunda com tudo vai dar certo, tá? Porque, Tamires, tem gente que acha que tudo lhe irá bem significa que tudo vai dar certo. Não é isso que eu estou falando. Coisas erradas podem acontecer, coisas ruins podem acontecer. Quando eu digo tudo lhe irá bem, é que o Senhor vai guardar você e a sua casa. Mesmo diante das dificuldades, Ele caminhará com a sua família. Quem tem reinado a tua família? Qual é o rei que você e a sua casa têm escolhido para governar sobre a sua família? A tecnologia, os smartphones, a internet, o Amazon Prime, Disney Plus, Disney Channel, não sei como é que fala, Netflix. Não há nenhum problema em você assistir as séries, os filmes, nada. Mas isso não pode ser o teu rei. Será que o seu time de futebol tem sido o rei da sua vida? Será que a tua filha e o teu filho têm sido o rei da tua vida? Será que a tua vida ela é pautada por aquilo que seus filhos te falam? Será que a tua vida ela é governada por aquilo que alguém que não gosta de você fala contra você? Ou fala de você? Será que a tua vida é governada pela opinião das pessoas que não gostam de você? Então muda isso hoje. Convide o Senhor, Deus Todo-Poderoso, para que Ele seja o rei da tua vida, o rei da sua família. Porque o rei de uma nação, nós escolhemos, mas não é Deus que escolhe o rei. Deus não escolhe o presidente do Brasil. Deus não escolhe o prefeito da cidade que você mora. Quem escolhe é você. Deus, Ele permite. Porque o povo pediu essa liberdade. Quando Ele criou o homem, Ele deu essa liberdade. Ou então seríamos robôs manipuláveis. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, é Ele que permite que você faça a sua escolha. E aí eu já mudei do governante da casa para o governante do país. Quem governa a tua casa é você que escolhe. Assim como o governante do país é você que escolhe. Só que diferente do país, o governante do país é um homem. E o governante da tua casa pode ser o Senhor Jesus de Nazaré. Pastor, beleza. Eu entendi o que você disse. Eu entendi que talvez a minha vida tenha sido governada por milhares de pensamentos, milhares de coisas, sofismas.
que são sofismas? São pensamentos elaborados na tua cabeça, aquela arte de você ficar criando histórias que não aconteceram ainda. De repente a tua vida tem sido governada por todas essas coisas, pelas preocupações. Pastor, eu entendi que realmente eu tenho que deixar o Senhor Jesus governar a minha vida e ser o rei da minha vida. Ele tem que ser o rei da minha vida. Eu entendi isso, pastor. E eu quero que Jesus seja o governador da minha casa. Eu quero que o Senhor Jesus seja o governador da minha família, o rei do meu lar. Amém. Pastor, eu entendi isso, pastor. Agora, quanto ao governante do Brasil, pastor, eu estou preocupada com o Brasil, eu estou preocupado com a minha cidade, eu estou preocupado com o meu município. E agora, o que eu faço? Agora que a votação já aconteceu, agora que nós temos um presidente, nós temos deputados, nós temos vereadores, senadores, enfim, prefeitos, governadores. O que eu tenho que fazer agora que tudo já está escolhido? Para a gente finalizar, abre sua Bíblia aí, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Eu vou ler versículo 1 e 2. E aqui é muito simples isso aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Então hoje você vai dormir com essa mensagem. Pastor, o que eu vou fazer com o presidente em exercício? O que eu vou fazer com o prefeito em exercício? O que eu vou fazer a respeito de todas essas decisões que o povo brasileiro já tomou? Vou ler de novo com você. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, olha o desejo dele, hein? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se o teu político, que você foi lá e votou por ele, não conhece a verdade, ore a Deus para que ele conheça a verdade, para que ele tenha uma experiência com o Deus, com a verdade, o caminho, a verdade e a vida. É isso que compete a você e compete a mim depois que nós votamos. Quando você vota e você de repente se decepciona com seu voto, compete a você fazer o que Paulo recomenda a Timóteo. E não só quando você gosta do seu presidente, mas também quando você não gosta do seu presidente, do seu prefeito, do seu vereador. Também isso se faz necessário para você que não gosta. Ah, eu não gosto do que o Brasil escolheu, mas é teu dever como cristão em Jesus, como salvo em Cristo Jesus, orar por ele, com toda a súplica, com toda a intercessão, com toda a ação de graça, para que ele, se não conhece a verdade, um dia alcance. Sabe por quê? Porque Jesus morreu também pelos corruptos. Jesus morreu por você, mas Jesus também morreu pelo político que você tanto odeia. Jesus morreu talvez pelo prefeito que você tanto fala mal. Jesus morreu por todos eles, para perdoar o pecado de todos eles. Jesus morreu por cada senador, por cada político, por cada prefeito, por cada um. Pastor, e a cadeia que está lá cheia de político? Jesus Cristo morreu por cada um deles. E é seu dever e meu orarmos para que, se eles ainda não tiveram essa experiência de encontrar a verdade, o caminho e a vida, que eles encontrem. Que Deus possa abençoar sua vida rica e poderosamente, abundantemente nessa noite, que você tenha uma semana maravilhosa. Ore pelos seus governantes. Convide Jesus para ser o rei da tua casa e o governante da tua casa, e pelos governantes da nossa nação, em um momento de tamanha dificuldade, de extrema batalha, guerra espiritual e, em alguns casos, guerras físicas. Em meio a tanto sofrimento que a nossa nação tem encontrado, os hospitais lotados, uma realidade dura que nós jamais imaginaríamos que íamos viver. Que em meio a tudo isso, você interceda, você ore, você encontre forças para jejuar e orar pelos seus governantes, pelos nossos governantes, ao invés de criticá-los, odiá-los e difamar ódio e destilar ódio nas mídias sociais
e para todas as pessoas que você conhece. Ministre a bênção de Deus sobre a vida deles. Porque Jesus disse que não há nada demais em você amar aquele que te ama, aquele que te faz bem. Não tem nada demais nisso. Mas sim, a dignidade muito maior em você amar e orar por aqueles que te odeiam e aqueles de quem você não gosta. Pensa nisso. Pensa nisso nessa noite. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo e obrigado porque o Senhor nos presenteia com esta mensagem. Que o Senhor possa abençoar a semana do teu povo, que possamos ter aprendido que precisamos convidar o Senhor para ser o governante de nossas vidas e de nossas casas. E com relação aos nossos políticos, no nosso país, devemos orar por eles, para que o Senhor tenha misericórdia deles e dê direção, mesmo em momentos de extrema escuridão e dificuldade, que a esperança do Senhor brilhe sobre os olhos deles e os guie para a justiça. Ó Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, terminamos aqui, quarta-feira temos a resenha. Deus abençoe sua vida poderosamente e espero ver vocês no próximo mês, que é o mês de maio, mês da família. Se prepare porque algo muito bacana está sendo preparado para que a gente fale também para todas as famílias a partir do mês de maio. Ó, forte beijo do seu querido pastor William, barbudo e agora careca, né? Irmã Maria Augusta falou que eu fiquei bem careca. Deus abençoe sua noite aí. Eu sei que você já pediu a pizza ou açaí gourmet. Que Deus te abençoe. E nos vemos, espero eu, muito em breve. Agora eu vou esperar a Tamires apertar aquele botão ali para terminar e eu vou ficar assim, ó.